Olá, gente. Começamos mais uma videoaula e hoje, antes de nós voltarmos ao capítulo 1 de uma teoria da justiça, gostaria de apontar com vocês, muitos já devem ter percebido, umas pequenas correções no texto, que em alguns casos deve ser problema de tradução, em outros casos problema de impressão, mas eu selecionei para vocês aqui, acredito que não tenha escapado muita coisa. Na página 9, na 10ª ou 11ª linha, tem uma frase que começa assim: as condições para o direito internacional talvez exija, falta um M aí, talvez exijam princípios diferentes. Depois, na página 10, lá no final, no último parágrafo, na 8ª linha, diz o seguinte, vou começar um pouquinho antes, a frase começa lá na 4ª linha. Esse padrão, porém, não deve ser confundido com os princípios que definem outras virtudes, pois a estrutura básica e as organizações sociais em geral podem ser eficientes ou ineficientes, liberais ou não liberais, e muitas outras coisas, bem como justos ou injustos. Aí é justas ou injustas, tá? O problema lá era uma concordância do plural com o singular, aqui é uma concordância do masculino com o feminino. Então, arrumei aí justas ou injustas. Depois disso, na página 12, antes de começar o parágrafo 3, que é a ideia principal da teoria da justiça, tem uma penúltima frase do parágrafo anterior que diz o seguinte: não há motivo para pensar que Aristóteles discordaria disso. E ele certamente tem uma concepção, aqui é uma concepção, está faltando a letra A aí, uma concepção de justiça social para explicar essas pretensões. Muito bem, depois disso, lá na página 19, na primeira linha, diz o seguinte: estritamente relacionados com eles. Não procura discutir as virtudes de uma forma sistemática. Aqui, se vocês lerem o restante do parágrafo, vocês vão ver que deveria estar escrito: não procurarei discutir as virtudes. O Rawls está dizendo que ele não pretende discutir as virtudes de uma forma sistemática em uma teoria da justiça. Depois disso, deixa eu ver as minhas anotações aqui, página 22. Na página 22, lá no meio da página, tem uma frase que diz assim, antes de começar o novo parágrafo: essas convicções são pontos fixos provisórios nos quais consideramos que qualquer concepção da justiça deve se coincidir. Esse se aí está sobrando, pessoal, tá? Simplesmente risquem, né? Que qualquer concepção da justiça deve coincidir, né? Muito bem. Mais adiante ainda temos alguns, deixa eu ver, depois da página 22, vamos à página 31, lá adiante, no parágrafo 6. Na segunda linha da página 31, contrabalança a tendência humana natural de violar preceitos e direitos não sancionadas. Preceitos e direitos não sancionados. Tá? Masculino e feminino, mais uma vez. Vamos ver. Página 36 depois, gente. Está sobrando uma letra D. No primeiro parágrafo da página 36, que começa assim: o mérito da visão clássica. Daí, na 9ª linha, sociais que representam dos interesses de cada pessoa. Tem que cortar a letra D aí. Sociais que representam os interesses de cada pessoa. Ainda na página 43, lá na última linha, prima facie está escrito em itálicos. Uma expressão latina é prima facie, tá? É uma letra E no lugar do L. Está escrito prima facie, fácil sem acento.
Então, substituo, no caso aí, o L pelo E. E eu acredito que seja isso no capítulo 1. Exato. Bom, gente, feitas essas correções, vamos dar seguimento às nossas aulas sobre uma teoria da justiça. Nós vimos no capítulo 1 que a ideia central é a da justiça como equidade, né? E que a justiça tem a ver com o conceito de cooperação social. Né? O objeto de que essa justiça vai se ocupar é o que o Rawls chama de estrutura básica da sociedade. Né? E a justiça como equidade é uma teoria que pretende generalizar e elevar a abstração do conceito tradicional de contrato, né? Com a situação inicial e a posição original vinculadas ao véu da ignorância. Então, esse esquema elaborado pelo Rawls pretende ser uma generalização e uma abstração em relação às teorias tradicionais do contrato. Muito bem. Vimos que a justiça é a principal virtude das instituições sociais, assim como a verdade é a principal virtude no âmbito do pensamento ou do conhecimento. Vale a pena lembrar também que a ideia de cooperação social por trás da proposta contratualista do Rawls é uma cooperação baseada em interesses, evidentemente. E o Rawls destaca que nós temos uma identidade de interesses, né? Eu mencionei isso na aula passada, depois que nós comentamos a prova, e essa identidade significa que nós, cooperativamente, podemos obter melhores resultados do que obteríamos lutando, batalhando sozinhos. Mas também, por outro lado, essa cooperação tem conflitos no que diz respeito à distribuição dos benefícios, porque é uma atitude natural, digamos assim, que todos nós queiramos mais. Então, a cooperação social ela precisa de um sistema ou de uma estrutura básica da sociedade que lide justamente com a dificuldade relativa à distribuição dos benefícios, que se encontre um determinado equilíbrio nisso. Vimos também, é importante ressaltar a ideia de uma sociedade bem ordenada, né? Que quando se promove o bem comum, você tem uma concepção pública de justiça. E essa concepção pública de justiça significa que todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios e que as instituições básicas da sociedade satisfazem esses princípios e que todos nós sabemos que elas satisfazem esses princípios. Então, quando nós temos isso, nós podemos dizer que nós temos uma sociedade bem ordenada. Né? Então, tudo isso começa por um consenso entre as concepções de justiça e, em segundo lugar, é preciso que haja coordenação, estabilidade e eficiência. Né? E é importante a relação entre as duas coisas. O consenso, por um lado, e a coordenação, a estabilidade e a eficiência por outro. Senão, nós vemos aquilo que eu comentei nas duas aulas anteriores. Né? A desconfiança e o ressentimento corroem os vínculos de civilidade. Muito bem. Ainda sobre o item 2, vale lembrar que se trata de dois diferentes conceitos de justiça, né? Ou que eles têm uma diferença entre eles. Em primeiro lugar, trata-se de um equilíbrio nas reivindicações concorrentes, né? E, em segundo lugar, trata-se de um conjunto de princípios que tem a ver com as causas da justificação como equilíbrio. Né? Então, a justiça é somente uma parte do ideal social. Muito bem. Ainda, nós começamos a ver na aula passada o parágrafo 3, que é a ideia principal da teoria da justiça. Eu acho que vale a pena destacar e aprofundar que a ideia norteadora da teoria que o Rawls pretende é a de que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade são objeto do consenso original. Né? Então, isso tem que estar contido lá no consenso original para a formação da estrutura básica da sociedade. Esses princípios seriam princípios eleitos por
por uma parte minimamente talhada para fazer esse trabalho, o que seja, partes individuais ou indivíduos que tenham capacidade de agir racionalmente e que possam ser considerados livres, né? Isso significa, em outras palavras, indivíduos que se comprometam na cooperação social e com suas escolhas feitas visando determinados fins, né? Determinados pelos princípios da justiça. Bom, a posição original da igualdade, no item 3, né, equivale, e eu acredito que nós tenhamos feito esse comentário rapidamente, ao chamado estado de natureza na teoria contratualista tradicional. Mas isso não tem nenhuma discussão teórica conceitual com o estado da natureza na teoria tradicional. Na teoria tradicional, o ponto de partida do contrato é um contrato que se dá no estado da natureza, segundo as regras do estado da natureza. Se a gente pensar no estado da natureza hobbesiano, né, em que ninguém segue as normas ou que pode ser marcado por uma ausência de normas, nós vamos ter a famosa máxima que no estado da natureza o homem é o lobo do homem. A posição inicial aqui não é essa do homem lobo do homem, como seria numa postura hobbesiana, ela é simplesmente o ponto de partida para a configuração da estrutura básica da sociedade. O que é importante aqui é que a posição original é regulada pelo véu da ignorância, né? E esse consenso equilibrado, equitativo e equilibrado pelo véu da ignorância que resultará nos princípios da justiça. Isso é uma situação ideal, né? A situação ideal proposta como posição original, então, é essa justiça como equidade. O justo decorrente particularizado é consequência ou possibilidade fundada no caráter justo ou equitativo da situação inicial ou da posição original. Então, nós temos uma tarefa em relação a essa posição original e ao pensar os princípios constitutivos da estrutura básica da sociedade, que vai ser determinante depois das decorrências particularizadas. Então, diferentes casos do justo ou do injusto na vida concreta e na vida prática dirão respeito, terão a ver com os princípios da justiça elencados ou eleitos nessa posição original de equidade. Então, nós temos a posição original de equidade e nós temos, por decorrência dessa posição original, a escolha de princípios de justiça equitativos que garantirão a equidade nos casos particulares mais à frente. Muito bem. Ainda sobre as partes que se envolvem na escolha racional, né? Nós devemos entender por partes racionais e desinteressadas os indivíduos que têm capacidade de se colocar no lugar do outro e tratar os interesses dos outros como se fossem os seus próprios interesses, né? E racionalidade aqui, como o Rawls enfatiza, deve se compreender como se compreende em teoria política mesmo. Ser racional significa utilizar os meios mais eficientes para determinados fins. E o fim aqui, evidentemente, é a cooperação social. Aqui entra o problema da escolha, né? E eu comentei com vocês, o diálogo é com a proposta, basicamente com a opção oferecida pelo utilitarismo, para o problema da escolha. Na página 15, onde o Rawls coloca essa discussão, ele ainda deixa aberto, né, se o princípio utilitarista teria espaço dadas as perspectivas aqui colocadas. Ele diz parecer que não, né, mas na página 16 ele tenta argumentar no sentido de que os princípios utilitaristas poderiam, em algum momento, servir. Bom, que princípios seriam escolhidos na posição original? A construção detalhada
dessa estrutura. É tarefa do livro inteiro do Rawls, a gente sabe, né? Mas na página 16 ele enfatiza que, segundo as considerações que ele fez, né, a gente não optaria, provavelmente, pelo utilitarismo, por ele não nos proteger contra eventuais perdas, né, supondo que nós não conheçamos a nossa posição na sociedade. Então, o primeiro princípio da justiça é o da igualdade na atribuição de direitos e deveres básicos e garantias das liberdades, né? E, em segundo lugar, a ideia de que nós precisamos de benefícios compensatórios para as desigualdades eventuais. Ou seja, no problema da distribuição dos benefícios gerados pela cooperação, nós precisamos, quando nós temos uma situação de desigualdade na distribuição, nós precisamos de benefícios compensatórios. Tá? E aí os exemplos são aqueles que nós já comentamos: o jogador de futebol, o empresário que ganha muito dinheiro, como que isso pode ser justificar, ou pode ser equilibrar uma discrepância de rendimentos ou de salários tão grandes, com uma condição, né, que isso, de alguma forma, ou segundo mecanismos particularizados, como cobrança de impostos, etc., isso se reverta em benefícios compensatórios para os menos beneficiados em termos salariais, para ficar apegado ao exemplo. Muito bem. Pessoal, agora sim, já no parágrafo 4, a justificativa da posição original, desta posição original que substitui o estado de natureza da teoria tradicional, o Rawls apresenta, em primeiro lugar, a posição original é de equidade e ela é garantida pelo véu da ignorância. Então, essa é uma primeira justificativa, um primeiro argumento a favor da posição original. Né? Se a gente observar tudo que ele diz que deve ser observado, a posição original vai ser de equidade, e isso é uma conquista, né, na construção da estrutura básica da sociedade. E isso aí, página 22. E, em segundo lugar, é importante verificar se os princípios escolhidos combinam com as nossas ponderações sobre a justiça ou se as ampliam, e se ajudam as nossas ponderações e noções, ou melhor, se ajudam a perceber se as nossas ponderações e noções são vacilantes. Né? Então, a proposta da posição original é que ela nos permita fazer uma verificação acerca das nossas próprias ponderações sobre a justiça. Aí, essa descrição da situação inicial, que é onde vai ser formulada a posição original, precisa observar o seguinte: as condições precisam ser partilhadas e genéricas, o que, de certa forma, já está incluído também não pode ser derivado da ideia do véu da ignorância, mas a gente já sabe nessa altura do texto que as condições das partes envolvidas na situação inicial e que vão fundar esse contrato primeiro, então, elas precisam ser partilhadas e genéricas. Né? E, em segundo lugar, a situação inicial, ela precisa se verificar se ela tem força para produzir princípios suficientes. Né? Se isso não ocorre, segue-se tentando. É aquela ideia da possibilidade de correção proposta na situação inicial. Se a gente atinge o resultado esperado, o Rawls chama isso de equilíbrio reflexivo, né? Quando nós temos coincidências de princípios e opiniões, né? Então nós temos condições partilhadas e genéricas, e por outro lado nós temos a possibilidade de verificação das condições produzidas em termos de princípios suficientes ou não. Daí, nós temos como equilíbrio reflexivo, página 23, esse conceito é apresentado. Coincidência de princípios e opiniões, aí está o equilíbrio, e o aspecto reflexivo diz respeito ao conhecimento dos princípios aos quais nossos juízos se conformam e as premissas das quais derivam. Então, a gente só tem um equilíbrio reflexivo, e o Rawls está falando de uma situação hipotética, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está num nível de generalidade ainda muito grande, porque ele está apresentando
o que? Os pressupostos a partir dos quais ele vai pretender dar preenchimento teórico a essa construção, a essa proposição do livro. Né? Então, ele vai discutir de forma particularizada e pormenorizada uma infinidade de princípios, se caberiam, se não caberiam na posição original. Então, ele está aqui apresentando aspectos formais, em alguns casos metodológicos, segundo os quais nós devemos agir e os quais nós devemos observar para que nós consigamos essa posição original de equidade e que os princípios daí derivados sejam princípios que envolvam, em primeiro lugar, um consenso sobre o conceito de justiça e, em segundo lugar, que sejam princípios equitativos também. Então, a interpretação da posição original que o Rawls faz é justamente resultado desse tipo de raciocínio hipotético dedutivo. Ele está propondo isso para qualquer teoria da justiça, ele diz que são muitas, né? Ele defende e apresenta justificativas para ser assim como ele está dizendo, porque em alguns casos não utilizar o intuicionismo, porque em alguns casos não utilizar o utilitarismo, porque que o perfeccionismo não é aceitável na maioria dos casos, e assim por diante. Esse exercício que ele faz é dentro do próprio modelo que ele propõe, evidentemente. E visa o quê? Acomodar os pressupostos filosóficos impostos aos princípios, né? E os nossos juízos sobre a justiça. Né? E isso é importante porque, isso aqui que eu estava procurando, porque nós não podemos deduzir os conceitos de justiça de premissas axiomáticas. Né? Ele afasta essa possibilidade desde lá do início do texto. Muito bem, gente. Por hoje era isso e nós nos encontramos na próxima videoaula para tratar do capítulo 5, do parágrafo 5 em diante.